tudo bem com vocês? Nossa aula de hoje então é sobre trocadores de calor. O trocador de calor é um equipamento onde nós temos a transferência de calor de um fluido para um outro fluido. E isso acontece por meio de tubos que estão conectados, estão em contato térmico, mas os fluidos acabam não tendo contato um com o outro. Isso é bastante utilizado na indústria, e é isso que a gente vai dar uma olhadinha hoje, como é que a gente considera os cálculos aqui termodinâmicos para modelar o trocador de calor. Então, no nosso exemplo, nós temos aqui um sistema frigorífico simples, onde nós temos um compressor. Está aqui o nosso compressor aqui. Nós temos um condensador, que é o nosso trocador de calor, a gente já vai explicar. A válvula de expansão e o evaporador. Então isso aqui é um sistema tipo de geladeira, de ar-condicionado, frigoríficos. Isso daqui é a simplificação de um sistema de refrigeração, tá? Bom, vamos lá. Como é que funciona aqui? Você vai aprender em maiores detalhes como funciona isso em algumas aulas adiante, na aula em que nós iremos falar sobre sistemas de refrigeração. Mas por hora, a única coisa que a gente precisa entender é o seguinte. Aqui no evaporador, por exemplo, na sua geladeira, o evaporador está do lado de dentro. Ele está em contato com as paredes internas da geladeira. Então o evaporador é a parte fria que vai absorver o calor. Lógico, né? O alimento que você coloca na geladeira está numa temperatura maior em relação às paredes da geladeira. Então o calor vai ser transferido do alimento para o evaporador. Aqui por dentro, por essas serpentinas que nós desenhamos aqui, passa um fluido. Esse fluido ele é succionado pelo compressor aqui na sua sucção e é descarregado aqui na descarga em alta pressão. No condensador ele vai fazer exatamente isso, vai condensar, quer dizer, aqui você tem nesse ponto da descarga do compressor gás em alta temperatura e alta pressão. O que você quer é manter a alta pressão, porém você quer mudar a fase, você quer levar de gás para líquido. Portanto, você precisa o quê? Você precisa perder o calor latente para promover a troca de fase sem perder, sem abaixar aí a sua pressão, tá certo? Depois, o fluido ele é expandido. Quando ele é expandido, ele cai a pressão abruptamente. Quando cai pressão, cai a temperatura, conforme a gente já aprendeu. E aí você manda o fluido em uma baixíssima temperatura e baixa pressão aqui no evaporador. O ciclo reinicia. A questão aqui é, e o calor que está sendo aqui retirado desse fluido nesse circuito? Como é que a gente está tirando ele? Nesse exemplo, que é diferente da sua geladeira, o condensador da sua geladeira é aquela parte de trás da geladeira que é mais quente, é onde muitos de nós acabamos secando a meia ou o tênis, tá certo? Mas aqui nesse caso, vamos falar de um sistema que é um pouquinho mais elaborado. Por exemplo, já é um sistema aí para um pequeno frigorífico. Então, como você tem grandes taxas de calor ali para serem retiradas, muitas vezes você acaba utilizando um trocador de calor nesse segmento, onde ele manda, por exemplo, um fluido em baixa temperatura, pode ser, por exemplo, água com etileno-glicol, onde o ponto de fusão é bem mais baixo do que a água pura. A água pura fundiria, ela entraria em 0 graus, ela já se converteria em sólido, e quando você mistura a dada substância, ela fica com pontos de fusão bem mais baixos. Por exemplo, a gente tem um aqui que continua fluido com água, mesmo a -10. É como se você misturasse água com álcool, no final das contas, para falarmos em termos práticos, né? Então essa bomba, ela acaba promovendo esse fluxo de um fluido frio. Esse fluxo passa por tubulações que estão em contato com as tubulações do fluido do sistema de refrigeração. Então aqui você tem um fluido, um circuito fechado, que aqui no caso é o do nosso sistema aqui de refrigeração.
E o outro fluido é esse que vai passar os tubos em contato com o outro, carregando o calor para fora. Tanto que a água, ou o fluido aqui de auxiliar, ele entrou a -10 e saiu a +5, quer dizer, ele foi bastante aquecido. Então, é exatamente isso que nós estamos falando. A gente vai utilizar, vamos considerar para esse fluido do circuito auxiliar água, mais 50% de etileno-glicol, tá? É isso que a gente vai estar utilizando. Então, o que nós temos aqui é uma mistura de água e 50% de etileno-glicol. O ponto de fusão é de -33,7, a massa específica é de 1050,8 kg por metro cúbico, o calor específico da mistura é 3,268 kJ/kg-Kelvin. É isso que a gente vai estar utilizando aqui para levar o calor do condensador embora. Nessa condição, nós conseguimos então manter o sistema de refrigeração funcionando. Muitas vezes esse lado aqui do circuito, onde você tem água com etileno-glicol, ele às vezes, lógico que nesse caso onde a gente tem -10 graus, é claro que a gente tem um outro circuito auxiliar aí promovendo essa queda de temperatura por um sistema de refrigeração convencional. Mas muitas vezes você pode só usar água e torres de refrigeração. Então vale a pena você dar uma pesquisadinha nesse conceito. Mas voltando para o nosso assunto, vamos entender então. Nós temos aqui o conceito básico em que dentro do volume de controle, que é o interesse, que é o condensador, nós vamos analisar o condensador, onde nós temos fluidos entrando, fluidos primários e o secundário aqui. Então vamos lá. Então, dentro do conceito de volume de controle, o que a gente analisa no volume de controle? Só as fronteiras. Então, as fronteiras do volume de controle do condensador é a entrada e a saída do fluido de refrigeração, que no caso a gente vai estar utilizando o quê? O R404A, certo? Então, nesse circuito de refrigeração, está passando o R404A. Para auxiliar na retirada de calor do condensador, nós temos água mais 50% de etileno-glicol. Então, analisando o volume de controle, a gente tem que contabilizar toda a energia que entra e ela tem que ser igual a toda a energia que sai. Então, se a gente analisar aqui, olha, nós temos aqui a massa específica do R404A na condição. Veja que a gente já colocou as condições aqui. Como é que esse circuito vai funcionar? Como isso daqui é um circuito fechado, o compressor vai impor aqui um deslocamento positivo a uma vazão mássica de 0,8 kg por segundo. Eu já peguei então aqui de tabelas que a nossa condensação, ou seja, a temperatura no condensador durante a troca de fase vai ser constante, né? Um processo isotérmico a 50 graus. O que acontece é que aqui nesse ponto nós temos ele 100% de vapor e aqui no final do condensador nós mantemos os praticamente 50 graus, na verdade a gente vai cair para 48 graus, teve um pouquinho de subresfriamento, essa queda aqui a gente chama de subresfriamento, mas praticamente é constante, né? E aí ele já vai ser 100% líquido aqui na saída do condensador. O calor retirado para promover a mudança de fase, que é o calor latente, e teve um pouquinho de calor sensível aqui para derrubar a temperatura que nós perdemos, é promovido pelo sistema aqui auxiliar. Então nós temos aqui temperatura na entrada do condensador, pressão e a entalpia do R404A na entrada do condensador. Nós temos a temperatura na saída do condensador, a pressão, e a entalpia de saída, tá? Então é isso que a gente está utilizando aqui. Então, para a gente fazer a somatória das energias que entram no sistema, vamos considerar então, olha, a gente vai chamar de subíndice R, o R404A, e de subíndice E, o etileno-glicol, tá aqui em cima, deixa eu puxar a folha, o etileno-glicol, água mais etileno-glicol, a essa mistura nós utilizaremos o subíndice E, tá certo? Então vamos lá então. Aqui, olha, nós temos a massa específica vezes a entalpia de entrada do gás R404A,
aqui nesse ponto, olha, mais a vazão mássica do nosso etileno glicol vezes a entalpia de entrada do etileno glicol. Isso tudo aqui é o que está entrando no condensador. Veja você que é a entrada de gás, lógico que é por um tubo que não permite que o R404A entre em contato diretamente com água mais etileno glicol, mas eles mantêm, são tubulações que possuem bom contato térmico. E tudo que sai do condensador é o R404A na saída, nessas condições, e o etileno glicol aqui na saída. A pergunta que a gente precisa responder aqui é a seguinte: qual a vazão mássica de etileno glicol que eu preciso impor aqui nesse circuito secundário ou circuito auxiliar que nos permite manter essas condições estáticas, tanto a temperatura da condensação como a temperatura de entrada e saída constante. Então existe uma vazão mássica que vai garantir esse equilíbrio. Você há de concordar comigo que se a vazão mássica aqui do etileno glicol for muito baixa, lógico que ela vai entrar, por exemplo, a menos 10, mas vai sair numa temperatura muito superior a mais 5. E se a vazão mássica for muito grande, ela entra a menos 10 e, por exemplo, poderia sair a 0. Enfim, lógico, isso ia causar todo um problema de dimensionamento. Então o sistema ele foi projetado para que acontecesse isso, entrasse a menos 10 e saísse a mais 5 o etileno glicol no circuito auxiliar. A pergunta é: qual é essa vazão mássica de água mais etileno glicol? Então aí a gente já viu a primeira parte. Então vamos lá, a gente precisa dar um jeito de isolar o ME, né? Então, continuando, a gente vai ter aqui toda a conversão aqui, olha, eu vou passar tudo que é R404A para um lado e tudo que é etileno glicol para o outro lado, para que a gente possa colocar os MEs em evidência. Né? Lembrando que aqui, primeiro a gente contabilizou entradas e saídas, agora, lembrando que esse Ezinho, sem ser o E maiúsculo, o Ezinho é de entrada, o Szinho é de saída, é o que a gente colocou aqui, né? R é de R404A e o E maiúsculo é de etileno glicol. Então eu vou passar agora o S, mas manter o R404A de um lado e tudo que é etileno glicol do outro, tá? Então tá aqui nessa linha, olha. O R404A entrada, Ezinho, e R404A saída, igual a vazão mássica do etileno glicol vezes a sua saída, menos a vazão mássica do etileno glicol na entrada, tá certo? Isolando, já que as vazões mássicas podem ser colocadas em evidência para cada argumento, então nesse lado aqui onde nós temos o R404A, colocando MR em evidência, nós temos MR vezes HE menos HS, certo? Que é igual, agora o lado do etileno glicol, o ME coloquei em evidência, vezes HS de E menos HE do E, do etileno glicol. Agora está fácil, é só isolar o ME. Para isolar o ME, eu vou simplesmente passar esse argumento dividindo por esse lado aqui. Então vai ser tudo isso dividido por esse argumento, que é o que está aqui, ó, ME é igual ao MR, HE do gás R404 menos HS do R404, entrada mais saída, entalpia de entrada menos a entalpia de saída do R404A, dividido pela entalpia de saída do etileno glicol menos a entalpia de entrada do etileno glicol, tá? Então, agora a gente já modelou, a gente só precisa entrar com os valores. Lembrando aqui que como é que a gente faz agora, né, para descobrir aí as entalpias no caso do etileno glicol. Então vamos lembrar do conceito que dH, a derivada de entalpia, é igual ao C dt, calor específico dt, a derivada da temperatura, que após a integração nos dá H2 menos H1 igual a C vezes T2 menos T1. Então esse daqui
é o ΔH, vamos dizer assim, né? Então, HS menos HE igual a C vezes T2 menos T1. O problema aqui é que eu não tinha... qual que é o problema, né, pessoal? A gente não tem, no caso da etilenoglicol, dessa mistura que você fez, você não tem essas entalpias específicas, mas você conseguiu levantar o calor específico da substância. Então o desafio aqui é o seguinte: como é que com o calor específico eu levanto o ΔH? E é isso que a gente está mostrando para você. Inicialmente, lá na aula de entalpia você já viu isso, que era essa definição. A gente integrou, a expressão ficou dessa forma. E agora basta o quê? Eu resolver isso daqui, que são valores que eu tenho o calor específico, tenho o T2 menos o T1, e aí eu defino esse ΔH. Então vai ser lá o 3,268 kJ/Kelvin, que é o que nós temos da mistura, vezes o 5 menos o menos 10, que é o T2 menos T1, foi dado aqui, ó, o 5, que é a saída, menos o menos 10, que é a entrada. Então, o ΔH ali, ou seja, o HS, a entalpia de saída de etilenoglicol, menos a entalpia de entrada de etilenoglicol, que é um ΔH, veja que eu não estou dizendo qual é o HS e não estou dizendo qual é o HE de etilenoglicol. Não tenho esse valor. Mas eu já estou indo direto no que interessa, que é a diferença entre eles. Foi essa jogada aqui que nós usamos essa expressão integrada, que ficou assim. Então o valor desse ΔH é 49,02 kJ/kg. Então, agora já que eu tenho esse valor que eu não tinha, tá fácil o resto. Então ME é igual ao 0,8 que foi dado, 0,8 kg por segundo, que é a vazão mássica do R404A, conforme a expressão que nós chegamos, vezes o HE de R, que é a entalpia de entrada do R404A, que foi dada lá em cima, olha lá, vamos aqui, ó, 386,1, depois eu também já dei aqui a entalpia de saída do R404A, 279,1, a gente vai usar. Então aqui, ó, 386,1 menos 279,1 dividido pela nossa expressão que nós temos aqui, que é o 3,268 vezes 5 menos o menos 10. Só coloquei aqui para você acompanhar a montagem da expressão. Então ficou 0,8 vezes este resultado, que é o ΔH do R404A, ficou 107, e o ΔH do etilenoglicol ficou 49,02. E aí, então, significa que você vai precisar colocar uma vazão mássica de 1,75 kg por segundo aqui no sistema auxiliar. Então, a vazão mássica que essa bomba precisa nos dar é 1,75 kg por segundo. Essa é a vazão mássica que tem que ter nesse circuito auxiliar para que a gente consiga, então, manter essa situação aqui toda equilibrada conforme a gente apresentou aí. Tá bom, pessoal? Obrigado, então, valeu. Até a próxima aula. Abração, tchau, tchau. Curta o nosso vídeo e compartilha com seus amigos. Um abraço.